Tudo bem com vocês? Ronaldo Damasio, nutricionista. Faz um tempinho já, umas 3 semanas que eu não posto nenhum vídeo aqui. Estava muito envolvido com a mentoria Mente Corpo Leve e trabalho mesmo. Porém, esse final de semana aqui próximo, vou deixar esse conteúdo aqui para vocês. Pessoal, é o detalhe, o que eu trago sempre é aquilo que eu mais vivo no consultório durante a semana. Então, sempre quando eu percebo algumas coisas que acontecem com muita frequência, eu gosto de trazer aqui porque isso pode ajudar. O que essa semana aconteceu assim que aqui no consultório que pode ser uma situação que às vezes você vive aí também? Necessidade de aprovação. Inclusive esse assunto é um conteúdo que eu trabalho dentro da mentoria Mente Corpo Leve, que inclusive as inscrições irão abrir para a nova turma agora no dia 30 de setembro. Você é meu convidado especial. O que é a necessidade de aprovação? Você faz as coisas para ser aprovado por alguém. Ou você deixa de fazer as coisas porque você se importa com o julgamento de alguém. Você sabia que isso é um bloqueio? Nós temos vários bloqueios. Algumas pessoas têm mais, outras menos, outras conseguem controlar melhor, outras nem tanto. Mas, infelizmente, nós, durante a vida, a gente acabou carregando, sendo colocado em nós alguns bloqueios, e isso vem principalmente lá da nossa primeira infância, ali no convívio familiar dentro de casa. E necessidade de aprovação é eu ter que fazer as coisas para que o outro me veja e fale bem de mim ou me veja bem. Às vezes você sabia que você pode até fazer coisas que você nem deseja só para querer agradar o outro. Isso é muito desafiador. Igual, tem pessoas, por exemplo, que desejam emagrecimento, mas para não desagradar um familiar, por exemplo, acaba não conseguindo dizer não para um convite. Às vezes você sabe que ir para o churrasco no final de semana, para a casa do teu irmão, do teu parente, do teu amigo, ele vai contra o teu objetivo de buscar, por exemplo, a questão do emagrecimento, um estilo de vida mais saudável. Mas por você, com medo de não se sentir aprovado naquele meio, naquele ambiente social, você diz sim e você acaba se sabotando. Então você vai para o evento, você vai para a festa ali e acaba cometendo alguns pequenos excessos. E você começa depois a se sentir frustrado porque não vê resultados. Mas óbvio, você está indo contra, você está sendo contra-intuitivo aquilo que você está falando que quer fazer a partir de agora. Infelizmente, nós muitas das vezes ficamos presos emocionalmente a algumas pessoas. Isso acontece muito mais com a parentela do que com amigos. Mas, e enquanto você entender que muitas das vezes você vai ter que começar a desagradar essas pessoas, você não consegue evoluir. Entende uma coisa, criatura? Ninguém te deve nada, entendeu? E você não deve nada para ninguém. Se você achar que deve alguma coisa para o outro ou achar que o outro te deve, você sempre vai se sentir frustrado, infelizmente. Então, quando a gente começa a entender que a vida real, ninguém me deve nada, eu vou ter muito mais tranquilidade de viver a minha vida. Então, às vezes a gente fica achando, mas eu ajudei fulano, beltrano, ele deveria ter pelo menos me agradecido. Se você colocar na tua mente que ele não te deve nem te agradecer, realmente ele não te deve. Você quis ajudar porque é uma bondade sua. Mas entenda que ele não é do jeito que você quer que ele seja. Ele tem as opiniões dele, ele tem a verdade dele e ele não é obrigado a querer retribuir você. Quando a gente entende que ninguém me deve nada, fica muito mais fácil. E quando você também para de querer agradar todo mundo, aprender a dizer não. Aprender a dizer não, muitas das vezes é um desafio, porque a gente quer ser visto como bonzinho, como o cara, gente boa, a pessoa bacana.
E não pode ser assim, porque se você muitas das vezes quer ser bonzinho demais, você deixa de fazer o que tem que ser feito. E aí você vai procrastinando, você vai deixando de lado e, por exemplo, o emagrecimento você vai esquecendo de você. Então você deixa, às vezes, de se alimentar bem, de ir à academia. Eu até gosto de dizer o seguinte: ninguém sabe das minhas dores. As minhas dores eu sei. É que se eu me importar com o que o outro vai achar de mim e não ir para a ação, eu não vou ter sucesso, não vou ter realização. Entenda que o que o outro acha não diz o quem eu sou. O que o outro acha de mim não me importa. Por quê? Porque eu sei quem verdadeiramente eu sou. Isso é mais importante. Eu falo isso muito dentro da mentoria. Você só precisa agradar uma pessoa, que chama-se, não é nem uma pessoa, você só precisa agradar alguém, que chama-se Deus. Se você estiver agradando a Deus, os outros não importam. Você está entendendo? E o detalhe é o seguinte: quando você está agradando a Deus, é bem provável que aquelas pessoas que são as mais importantes da sua vida, ou que você tem uma consideração maior, com certeza você vai estar agradando a essas pessoas. Essas são as que realmente importam. Sabe aquela pessoa que às vezes no dia do aperto, da dificuldade, está ali do seu lado, aquele verdadeiro amigo que vale muitas das vezes até mais do que o irmão. Amizade a gente é quem escolhe, irmão, primo, parentela, a gente nasceu nesse ambiente. Então, ou seja, aquele faz parte do seu convívio social, mas você não escolheu. Por isso que na Bíblia diz que irmão vale mais, amigo vale mais do que irmão, porque é uma decisão sua. Então, se você não tem que ficar querendo agradar os outros, agrade a Deus, que com certeza essa pessoa que você considera muito, você também vai estar agradando. O resto não importa. O que dizem de mim ou sobre mim não me interessa. Isso não pode afetar as minhas emoções, porque se isso afetar as minhas emoções, eu não consigo ir para a ação e com isso os meus resultados vão ficar além daquilo que eu realmente desejo. Eu estou falando isso porque essa semana eu atendi algumas situações que foram repetitivas essas informações. Então, por exemplo, essa semana eu atendi uma líder de igreja e ela tem muito essa preocupação de querer agradar as pessoas que ali frequentam. Então o que acontece? Enquanto ela ficar querendo buscar sempre, ela sempre vai se frustrar. E aí o detalhe, essa frustração traz negatividade para ela, ou seja, pensamentos negativos. E pensamento negativo me leva a emoções e sentimentos negativos que me levam a ações negativas, logo resultado indesejado. Ou seja, não adianta. Se você ficar importando demais com o que os outros falam sobre você ou o que acham sobre você, você não vive. Você vai ficar sempre dependendo de alguém para ser feliz ou não. Dependa somente de você. Então, ou seja, fica esse convite, essa reflexão, e eu quero convidar você para vir dia 30 de setembro estar conosco na próxima turma. Um bom final de semana.